Pessoal. Bom dia, meu nome é Suelen Martins e eu sou professora de literatura. Hoje a gente vai trabalhar com um nome super importante da poesia de 30, da segunda geração do modernismo, que é Cecília Meirelles. Bom, vocês já devem ter ouvido falar a respeito da Cecília Meirelles. Segundo ela, uma poeta, ela não gostava do título de poetisa. Ela achava exatamente que chamar uma mulher de poetisa poderia reduzir o papel dela dentro dessa construção poemática. Então, ela gostava de ser chamada de poeta. Cecília Meirelles também foi jornalista, foi tradutora, foi professora, ou seja, Cecília Meirelles foi múltipla. Uma mulher de grande valor, uma mulher profissional que apresentou uma poesia muito sensível, uma poesia muito bonita, uma poesia que tem algumas características que tanto colocam a Cecília Meirelles dentro desse contexto da poesia de 30, como também coloca a Cecília Meirelles na vanguarda da poesia, no sentido de que ela tinha alguns textos com características estéticas que traziam uma antecipação daquilo que seria visto depois de 1945. Lembrando que a segunda geração ela está aí entre 30 e 45. Então, a Cecília tem alguns textos que já prenunciam esteticamente algumas características para depois de 1945. Há algumas poesias também da Cecília Meirelles que trabalham com um simbolismo tardio. É interessante mostrar isso. A gente já viu o simbolismo em alguma época da nossa vida estudantil, em algum momento que a gente trabalhou com simbolismo na literatura, e ela traz exatamente esse simbolismo tardio, essa preocupação com o sinestésico, né? Lembrando que o sinestésico tem a ver com essa mistura de sensações, né? Com essa mistura de paladar, audição, tato, visão, ou seja, com os sentidos. Bom, a poesia da Cecília Meirelles tem algumas características. Primeiro, o intimismo. Trata-se de uma literatura muito sensível, de uma literatura com um caráter muito intimista, e acredito eu que a gente poderia linkar esse intimismo a esse fator de sentimentalismo materializado. Né? O que isso quer dizer com isso? Aqui nesse sentimento materializado, por haver esse intimismo, há uma reflexão existencial muito interessante na obra dela. Nós vamos conseguir notar isso muito bem. Ou seja, tudo que o eu lírico sente é materializado na poesia da Cecília Meirelles. Há uma reflexão muito grande sobre a questão existencial. Há também uma reflexão muito grande a respeito da efemeridade do tempo, esse tempo que escoa como um líquido por entre os dedos, esse tempo que é efêmero, que passa muito rápido. E é claro, a obra de Cecília Meirelles também traz um eu lírico muito questionador, bem diferente do eu sonhador, desse eu lírico sonhador. Então vejam que a poesia da Cecília Meirelles está muito voltada para o íntimo, para o subjetivo, para o lírico, para aquilo que há de mais íntimo dentro de um ser, desse eu poemático, dessa voz do poema. Bom, pessoal, a Cecília Meirelles, então, como vocês conseguem ver, foi um grande nome da poesia de 30, um grande nome da literatura, uma força feminina muito grande. Então, falar em Cecília Meirelles é falar numa representatividade feminina na literatura e principalmente no campo da poesia. Esse panorama serviu para que vocês conseguissem ter
as principais características dessa obra dela. Para a pessoa que vai prestar o Enem, é interessante ler os textos da Cecília. Nós já tivemos algumas questões bem significativas no Enem, então vale a pena estudar Cecília, ler um pouquinho sobre o texto dela, ok? Bom, pessoal, vejo vocês nos próximos encontros, espero que tudo tenha ficado muito claro, e eu tenho certeza que na hora que vocês se depararem com o texto da Cecília Meirelles, com esse panorama, meio que curtinho, mas bem eficiente, vocês vão conseguir ler essa obra dela com um pouco mais de entendimento. Um abraço para vocês.